A minha sogra e a sua família convidaram-me para umas férias de luxo no Algarve, mas, quando chegamos ao hotel, mandaram-me dormir no átrio. Desculpa, esquecemos-nos de reservar um quarto para ti. Dorme aqui. Naquele mesmo instante, fui para outro hotel. Deixei a minha sogra e a minha cunhada manhosa em pânico e aterrorizadas, incapazes de pagar uma conta de 2.500 euros. Antes de a história começar, por favor, escrevam nos comentários de que parte de Portugal ou do mundo nos estão a ver. Não se esqueçam de deixar um like e de subscrever para que o canal Luxo e Mentiras possa crescer e trazer-vos histórias ainda mais cativantes. Naquela manhã, o ar parecia mais fresco do que o habitual, enquanto Tiago colocava algumas peças de roupa na sua grande mala de viagem. Sofia estava à porta do quarto, a dobrar a última camisa do marido. Naquele dia, Tiago tinha de partir para o porto para concluir um projeto importante que demoraria uma semana. Sofia, elegantemente vestida, aproximou-se do marido e entregou-lhe a camisa. Tiago sorriu calorosamente e agradeceu à sua esposa. Sentaram-se os dois na beira da cama por um momento, a falar sobre os planos para a semana seguinte. Tiago pediu a Sofia que se cuidasse bem enquanto ele estivesse fora. Sofia acenou lentamente com a cabeça e garantiu ao marido que tudo correria bem. Ela era uma mulher independente, com o seu próprio negócio, e estava habituada a tratar de tudo sozinha. Depois de se certificar de que toda a bagagem estava pronta, Tiago despediu-se. Sofia acompanhou o marido até a porta da frente da casa deles. O carro que veio buscar Tiago afastou-se lentamente, deixando Sofia a voltar para dentro de casa para começar a sua rotina de trabalho. À tarde, o silêncio da casa foi subitamente quebrado pelo som da campainha. Sofia levantou-se do seu escritório e dirigiu-se à porta da frente. Quando a abriu, ficou bastante surpreendida ao ver Dona Lourdes e Catarina na sua varanda. Ambas exibiam sorrisos muito rasgados, uma visão extremamente rara. A relação de Sofia com a sua sogra e cunhada não podia ser descrita como calorosa. Eram frequentemente frias, ou só apareciam quando precisavam de algo. No entanto, hoje, Dona Lourdes até trazia uma travessa com um assado, um dos pratos favoritos de Sofia. Sofia convidou-as a entrar educadamente e serviu-lhes bebidas na sala de estar. Catarina sentou-se no sofá, olhando continuamente à volta da casa com uma expressão difícil de decifrar. Dona Lourdes iniciou a conversa com um tom de voz que se esforçava por ser o mais suave possível. Perguntou como estava Sofia e como corria o negócio da sua nora. Sofia respondeu a todas as perguntas com simpatia, embora no seu coração sentisse que algo não estava certo. Depois de uma longa conversa de circunstância, Dona Lourdes finalmente revelou a sua intenção. Segurou firmemente a mão de Sofia e olhou-a nos olhos. Dona Lourdes disse que sentia que a relação delas tinha sido distante. Por isso, ela e Catarina estavam a planear umas férias em família no Algarve, uma região turística famosa pela sua beleza natural. Dona Lourdes insistiu que estas férias tinham como objetivo fortalecer os laços familiares entre elas. Sofia ficou em silêncio por um momento. Sentia-se hesitante porque o trabalho em casa estava acumulado e o marido também não estava. Sofia tentou recusar delicadamente, dizendo que precisava de terminar alguns relatórios de trabalho. No entanto, Catarina interrompeu-a de imediato e começou a persuadi-la sem parar. Catarina disse que os bilhetes e o alojamento podiam ser tratados mais tarde. O importante era que Sofia concordasse em ir. Sofia ainda não tinha dado uma resposta definitiva, pois sentia que precisava de pedir autorização ao marido. Nesse preciso momento, o telemóvel de Sofia tocou. O nome de Tiago apareceu no ecrã. Sofia atendeu a chamada e cumprimentou o marido. Tiago parecia muito entusiasmado do outro lado da linha. Aparentemente, Dona Lourdes já tinha ligado a Tiago antes de ir à casa de Sofia. Tiago implorou a sua esposa, dizendo que a sua mãe queria muito passar tempo com ela. Tiago sentia que esta era uma excelente oportunidade para que a relação da sua esposa com a sua família se tornasse mais calorosa e harmoniosa. Tiago pediu a Sofia que adiasse o seu trabalho por um tempo e aproveitasse as férias. Ao ouvir o pedido tão sincero do seu marido, o coração de Sofia finalmente cedeu. Ela não queria desiludir Tiago,
que sempre tentava ser o mediador entre ela e a família dele. Sofia suspirou profundamente e respondeu que estava disposta a ir. Tiago pareceu muito aliviado e agradeceu-lhe repetidamente. Depois de a chamada terminar, Sofia olhou para Dona Lourdes e Catarina, que aguardavam a sua resposta com rostos cheios de expectativa. Sofia deu um leve sorriso e declarou que se juntaria a elas nas férias. Um sorriso vitorioso floresceu instantaneamente nos rostos de Dona Lourdes e Catarina. Ambas aplaudiram de alegria e abraçaram Sofia alternadamente. Dona Lourdes disse então que deixava todos os assuntos relacionados com a reserva dos voos a cargo de Sofia, pois considerava que Sofia era mais entendida no uso de aplicações no telemóvel. Sofia, não querendo prolongar o assunto, acabou por concordar. Usou o seu próprio cartão de crédito para reservar 3 bilhetes em classe executiva para o Algarve. Não se importou minimamente em gastar o dinheiro que ganhara com o seu próprio suor, pois via aquilo como uma forma de respeito para com a sua sogra e de agradar ao seu marido. Na manhã seguinte, as 3 já se encontravam no aeroporto. O ambiente no aeroporto Humberto Delgado estava muito movimentado, com passageiros a circular por todo o lado. Sofia apresentava-se elegante e arrumada, carregando uma mala de tamanho médio. Enquanto isso, Dona Lourdes e Catarina traziam uma quantidade enorme de bagagem, como se estivessem a mudar de casa. Assim que saíram do carro, Dona Lourdes queixou-se imediatamente de dores nas costas e entregou as suas 2 malas grandes a Sofia. Catarina fez o mesmo. Alegou ter uma cãibra na mão e entregou a sua mala de mão a Sofia. Sofia não disse muito e apenas obedeceu aos pedidos delas, empurrando o carrinho de bagagem sozinha. Dona Lourdes e Catarina caminhavam à sua frente, despreocupadas e sem olhar para trás uma única vez. Sofia tentou ser paciente, considerando aquilo um pequeno teste no início das suas férias. Quando chegaram à sala de embarque, Sofia procurou um lugar para as 3 se sentarem. Depois de arrumar as bagagens, Sofia despediu-se por um momento para ir à casa de banho. No entanto, após dar apenas alguns passos, lembrou-se de que o seu telemóvel tinha ficado no carrinho. Sofia voltou para trás, caminhando sem fazer barulho. Quando estava quase a chegar ao local onde elas estavam sentadas, parou. Ouviu vagamente a voz de Catarina a falar com alguém ao telefone. Catarina ria-se baixinho e dizia com um tom depreciativo: "Fica tranquila. Estas férias são totalmente pagas pela minha cunhadinha. A nossa caixa multibanco está garantida." Dona Lourdes, sentada ao lado de Catarina, riu-se também e deu uma palmadinha na coxa da filha em sinal de concordância. O sangue de Sofia pareceu gelar ao ouvir aquela frase. Toda a bondade e as palavras doces que tinha ouvido no dia anterior não passavam de uma farsa. Elas não queriam realmente criar laços familiares. Precisavam apenas de alguém para financiar o estilo de vida luxuoso que elas próprias não podiam pagar. Sofia respirou fundo para acalmar a tempestade no seu peito. Não estava zangada, muito menos com vontade de chorar. Era uma mulher inteligente que não se deixaria pisar daquela forma. Sofia virou-se e caminhou em direção à casa de banho com passos firmes. Em frente ao espelho, ajeitou o seu cabelo e sorriu friamente. Este plano de férias seria uma lição que a sua sogra e cunhada jamais esqueceriam. A viagem de avião demorou cerca de 1 hora antes de a aeronave aterrar suavemente no aeroporto de Faro. O tempo estava esplêndido, com uma brisa que trazia o aroma do mar. Catarina ficou imediatamente ocupada com o seu telemóvel, a tirar inúmeras fotografias e a gravar vídeos para publicar nas suas redes sociais. Caminhava com um ar muito arrogante, como se fosse uma celebridade famosa. Dona Lourdes também não quis ficar atrás. Estava constantemente a ajeitar os seus óculos de sol e a andar à frente de Sofia. Mais uma vez, Sofia teve de tratar de toda a bagagem, desde a recolha no tapete rolante até a área de chegadas. Sofia requisitou um transfer privado muito confortável para as levar até ao alojamento. Dentro do veículo, Dona Lourdes e Catarina não paravam de falar sobre os lugares caros que iriam visitar e as refeições luxuosas que iriam provar. Sofia permaneceu em silêncio no banco da frente, a observar a paisagem enquanto planeava os seus próximos passos. Após cerca de 1 hora de viagem,
O veículo entrou finalmente numa das estâncias mais luxuosas do Algarve. O edifício do resort erguia-se magnificamente, com uma arquitetura deslumbrante. Jardins impecavelmente cuidados e uma grande fonte de água davam-lhes as boas-vindas. Um funcionário do resort aproximou-se imediatamente do veículo para lhes abrir a porta e ajudar com as malas. Catarina parecia extasiada ao ver o luxo à sua volta. Correu em direção à recepção, filmando cada canto do edifício. Dona Lourdes seguiu-a, com uma expressão de grande satisfação. Sofia caminhava atrás delas com um passo descontraído, observando cada movimento da sua sogra e cunhada. Ao chegar ao balcão de check-in, Dona Lourdes assumiu imediatamente a conversa com o recepcionista. Falava com um tom muito confiante, como se fosse uma hóspede de honra. O funcionário cumprimentou-as amavelmente e perguntou em nome de quem estava à reserva. Dona Lourdes disse o seu próprio nome. Aparentemente, Dona Lourdes já tinha reservado o quarto em seu nome, mas tinha pago apenas um pequeno depósito com o seu cartão de crédito de baixo limite. Ela sabia perfeitamente que, no check-in, o recepcionista pediria o restante do pagamento integral, juntamente com uma caução. A estratégia de Dona Lourdes era deixar que Sofia se adiantasse para liquidar tudo quando o funcionário pedisse o resto da conta. O recepcionista verificou os dados no computador e acenou com a cabeça. Em seguida, entregou uma chave de quarto a Dona Lourdes. Dona Lourdes pegou na chave com um sorriso rasgado e virou-se para Sofia, que estava calmamente ao seu lado. Dona Lourdes fez uma expressão de choque muito forçada, bateu na própria testa e olhou para Sofia com um olhar de falsa culpa. Oh, Sofia, querida, esqueci-me completamente de reservar um quarto para ti. Meu Deus, como é que isto pôde acontecer? Disse Dona Lourdes com um tom de voz deliberadamente alto para parecer convincente. Catarina, que estava atrás da mãe, tapou a boca para esconder o riso. Sabia perfeitamente que a sua mãe estava a representar. Dona Lourdes continuou então com uma cara de desamparo. Dorme aqui nos sofás do átrio esta noite, sim? Amanhã tento encontrar um alojamento barato para ti lá fora. Tu ainda és jovem. De certeza que aguentas dormir aqui só uma noite. Sofia olhou fixamente nos olhos da sua sogra. Não havia o mínimo sinal de pânico ou confusão no rosto de Sofia. Ela percebeu perfeitamente que se tratava de uma armadilha. Dona Lourdes e Catarina esperavam que Sofia se sentisse envergonhada ou zangada, e no final cedesse e alugasse um quarto extra caríssimo para si mesma, ou até mesmo pagasse um quarto maior para todas elas com o seu cartão. Elas pensavam que Sofia, para manter a boa imagem da família, não faria uma cena num lugar público como aquele. No entanto, a sua suposição estava completamente errada. Sofia não tinha a menor intenção de tirar o seu cartão de crédito naquele balcão. Não permitiria que o dinheiro do seu trabalho árduo fosse usado para mimar pessoas que não a valorizavam. Sofia esboçou um sorriso muito doce no rosto. Um sorriso que deixou Dona Lourdes e Catarina um pouco confusas, pois a sua reação estava completamente fora do que esperavam. Oh, não há problema, sogra. Bom descanso, respondeu Sofia com uma voz muito calma e suave. Depois de dizer estas palavras, Sofia virou-se imediatamente. Aproximou-se do funcionário que levava as suas bagagens e apontou para a sua própria mala. Sofia pegou na sua mala e arrastou-a elegantemente em direção à saída principal do resort. Os seus passos eram firmes e sem hesitação. Dona Lourdes e Catarina ficaram paralisadas em frente ao balcão de check-in. As suas bocas entreabriram-se de surpresa ao verem Sofia ir-se embora. Pura e simplesmente, pensavam que Sofia iria suplicar ou pelo menos discutir. No entanto, a mulher de ar distinto simplesmente saiu sem qualquer preocupação. Minha senhora, desculpe, para o restante do pagamento e da caução, qual o cartão de pagamento que vai usar? Perguntou o recepcionista, interrompendo o devaneio de Dona Lourdes. Dona Lourdes sobressaltou-se, olhou para o funcionário e depois para a porta de saída, onde a silhueta de Sofia já tinha desaparecido. O rosto de Dona Lourdes começou a empalidecer. Não tinha dinheiro suficiente no seu cartão para pagar a estadia naquele resort de luxo. O seu plano de transformar Sofia na heroína que pagaria todas as contas tinha falhado redondamente. Agora, ela e a sua filha teriam de enfrentar o pessoal do hotel sem a presença da caixa multibanco com que contavam.
Enquanto isso, do lado de fora do resort, Sofia respirou o ar fresco e chamou um carro através do seu telemóvel para um lugar muito mais bonito. Um lugar onde ela iria desfrutar das suas férias em paz, enquanto esperava que a farsa da sua sogra se desmoronasse. O carro em que Sofia viajava percorria as estradas da cidade turística, ladeadas por árvores frondosas. A brisa suave entrava pela janela ligeiramente aberta, trazendo um ar fresco que acalmava a mente. Sofia recostou-se no banco do passageiro e fechou os olhos por um momento, deixando que toda a fadiga e desilusão se evaporassem lentamente da sua cabeça. A sua decisão de deixar a sogra e a cunhada no luxuoso resort não fora um ato precipitado. Ela tinha ponderado tudo cuidadosamente. Durante todo este tempo, tentara ser uma boa nora, obedecendo sempre a todos os seus pedidos para manter a harmonia familiar. No entanto, o que ouvira no aeroporto destruíra completamente o pouco respeito que ainda tinha. Elas não a consideravam família, mas apenas uma fonte de dinheiro para satisfazer a sua ganância. Sofia abriu os olhos quando o carro começou a virar para uma área privada, longe da agitação do centro turístico. O destino de Sofia era uma vila privada, muito isolada e exclusiva. Este lugar era conhecido pelo seu serviço excepcional e por um nível de privacidade muito elevado. Assim que saiu do carro, Sofia foi imediatamente recebida por vários funcionários que sorriam amavelmente e levaram a sua bagagem. Foi acompanhada até a sua vila, rodeada por um jardim de flores em flor e uma piscina de água cristalina. O ambiente no local era muito sereno. Apenas se ouvia o som da água a correr e o chilrear dos pássaros. Sofia entrou no edifício e sentiu um frescor imediato. O mobiliário dentro da vila estava disposto com grande elegância, transmitindo uma sensação de luxo, mas ainda assim acolhedora. Sofia sentou-se na beira da cama extremamente macia, respirou fundo e expirou lentamente. Finalmente, podia respirar de alívio. Depois de descansar um pouco, Sofia lembrou-se de algo muito importante. Antes de partir de férias, tinha dado um cartão de crédito suplementar seu a Dona Lourdes, com a desculpa de facilitar as transações em caso de necessidade urgente durante a viagem. Sofia conhecia bem o feitio da sua sogra. Se deixasse aquele cartão ativo, Dona Lourdes certamente o usaria para pagar todas as despesas do alojamento e do seu estilo de vida luxuoso. Sofia pegou imediatamente no seu telemóvel e ligou para o serviço de apoio ao cliente do banco emissor do cartão. Com uma voz firme e calma, Sofia pediu ao funcionário do banco para bloquear imediatamente o cartão suplementar que estava na posse da sua sogra. Depois de receber a confirmação de que o cartão já não podia ser usado para qualquer transação, Sofia decidiu desligar completamente o telemóvel. Colocou o aparelho retangular na sua mesa de cabeceira e dirigiu-se à casa de banho para se refrescar. Queria desfrutar do resto do dia sem interrupções de ninguém. Enquanto isso, no resort muito mais movimentado, o pânico instalou-se em Dona Lourdes quando viu Sofia ir-se embora. No entanto, Dona Lourdes não era pessoa de se render facilmente. Com toda a sua astúcia, persuadiu o recepcionista e usou o seu próprio cartão de crédito com um limite muito baixo, apenas para cobrir a caução inicial para que pudessem entrar no quarto. Dona Lourdes estava muito confiante de que conseguiria resolver o problema do pagamento restante mais tarde, usando o cartão suplementar de Sofia, que ainda estava guardado em segurança na sua carteira. Depois de conseguir a chave, Dona Lourdes e Catarina entraram no seu quarto, que era muito espaçoso e luxuoso. Catarina saltou imediatamente para cima da cama e gritou de alegria. Pegou no seu telemóvel e começou a filmar todos os cantos do quarto para exibir aos seus amigos nas redes sociais. Dona Lourdes sentiu-se muito satisfeita ao ver o sorriso rasgado no rosto da sua filha. Sentia que tinha ganho a batalha contra Sofia naquele dia. Sentindo-se cansadas após a longa viagem, Dona Lourdes e Catarina decidiram pedir o serviço de quartos. Pegaram no menu que estava sobre a mesa e começaram a apontar para vários pratos e bebidas caras, sem sequer olharem para os preços. Pediram vários tipos de carne grelhada, marisco, uma variedade de sobremesas doces e sumos de fruta fresca, cujo preço era várias vezes superior ao normal. Não se ficaram por aí. Depois de terminarem toda a comida,
chamaram o serviço de massagens ao quarto. Durante 2 horas completas, foram mimadas com uma massagem de corpo inteiro que relaxou completamente os seus músculos. Desfrutaram verdadeiramente de um estilo de vida de ricos, sem pensar em quem teria de arcar com todas as despesas. O dia avançou para a tarde e o sol começou a esconder-se. Dona Lourdes e Catarina, que tinham acabado de acordar da sua sesta, sentiram fome novamente. Catarina fez birra à mãe, dizendo que queria muito comer o prato de marisco mais caro, que era a especialidade do resort. Catarina argumentou que as suas férias não estariam completas se não provassem o marisco gigante preparado pelo chefe de renome. Dona Lourdes, que sempre mimava a sua filha, concordou imediatamente. Levantou o auscultador e ligou para o restaurante do resort para pedir que o prato de marisco mais caro, juntamente com vários acompanhamentos, fosse entregue no seu quarto. Dona Lourdes riu-se baixinho, imaginando o quão irritada Sofia ficaria mais tarde ao receber a conta inflacionada. Cerca de 30 minutos depois, ouviu-se uma batida na porta do quarto. Catarina correu, cheia de entusiasmo, para abrir a porta, pensando que a sua deliciosa refeição tinha chegado. No entanto, o sorriso de Catarina desvaneceu-se quando viu que não era um carrinho com comida, mas sim um funcionário impecavelmente vestido que trazia um terminal de pagamento na mão. O funcionário sorria educadamente e pediu licença para falar com Dona Lourdes. Catarina chamou a mãe, sentindo-se um pouco intrigada. Dona Lourdes aproximou-se da porta com um ar arrogante, pronta para dar mais ordens ao funcionário. Pedimos desculpa por interromper o seu descanso, minha senhora. Gostaríamos de informar que o seu pedido de marisco está a ser processado. No entanto, o nosso sistema indica que a caução do cartão inicial que utilizou já se esgotou devido aos custos da comida e do serviço de massagens anteriores. Precisamos de um novo cartão de pagamento para garantir o restante da fatura e os seus pedidos futuros, disse o funcionário com um tom muito educado, mas firme. Ao ouvir a explicação, Dona Lourdes bufou e sorriu com desdém. Achou que o funcionário estava a ser excessivo. Com um ar muito arrogante, Dona Lourdes dirigiu-se à sua mala de luxo, tirou a carteira e pegou no cartão suplementar de Sofia. Entregou o cartão ao funcionário com um gesto soberbo. O funcionário pegou no cartão, inseriu-o no terminal e digitou o valor da fatura que deveria ser retido como garantia. Dona Lourdes e Catarina esperaram com rostos muito confiantes, imaginando que o seu prato de marisco seria entregue logo a seguir. No entanto, o ambiente mudou instantaneamente quando o terminal de pagamento emitiu um som de aviso bastante alto. O funcionário franziu a testa e olhou para o ecrã. Tentou repetir o processo mais uma vez, mas o mesmo som de aviso soou novamente. O funcionário olhou para Dona Lourdes com uma expressão de pesar. Lamento, minha senhora. Transação recusada. Este cartão foi bloqueado pelo titular principal e não pode ser usado para efetuar qualquer pagamento. O rosto de Dona Lourdes ficou pálido como cera. O seu coração batia tão depressa que parecia que ia saltar-lhe do peito. Catarina, que estava ao seu lado, também arregalou os olhos em choque. O corpo de Dona Lourdes de repente ficou fraco. Pegou no cartão de volta com as mãos a tremer. A sua mente ficou em branco. A conta da comida e dos tratamentos de spa que tinham desfrutado desde a tarde devia ser enorme, e agora não tinham como a pagar. As férias de luxo de que tanto se gabavam transformaram-se instantaneamente no seu pior pesadelo. Depois de o funcionário do hotel ter saído do quarto por não conseguir um cartão de pagamento válido, o ambiente, que antes estava cheio de risos e arrogância, tornou-se subitamente silencioso e tenso. Dona Lourdes deixou-se cair na beira da cama com um olhar vazio. As suas mãos ainda agarravam firmemente o cartão suplementar de Sofia, que agora não passava de um pedaço de plástico inútil. Catarina andava de um lado para o outro em frente à mãe, com uma expressão de pânico. Resmungava constantemente, culpando a mãe por ter deixado Sofia ir-se embora daquela maneira na recepção. Catarina choramingava que não queria saber da conta e exigia que a mãe encontrasse uma solução imediatamente. Ao ouvir os queixumes incessantes da filha, a cabeça de Dona Lourdes latejava ainda mais. Sabia perfeitamente que estavam metidas num grande problema. As despesas do hotel de luxo, da comida abundante e dos tratamentos corporais que já tinham usufruído
deviam ascender a milhares de euros. No meio do pânico e do desespero que a dominavam, a mente astuta de Dona Lourdes começou a procurar uma forma de se livrar da responsabilidade. A única pessoa que as podia salvar da vergonha e das exigências do hotel era o seu próprio filho, Tiago. Dona Lourdes percebeu que tinha de distorcer os factos para que Tiago viesse e pagasse todas as contas. Tinha de inventar uma história em que Sofia era uma esposa cruel e sem sentimentos. Dona Lourdes pegou imediatamente no seu telemóvel e procurou o número de Tiago. Pigarreou várias vezes para ajustar a voz, tentando que o seu tom soasse muito triste e sofredor. Quando se sentiu pronta, pressionou o botão de chamada e encostou o aparelho ao ouvido. Numa outra cidade, a centenas de quilômetros de distância, Tiago estava a presidir a uma reunião importante com vários colegas de trabalho. O ambiente na sala de reuniões era muito sério quando, de repente, o telemóvel de Tiago, pousado sobre a mesa, vibrou intensamente. Tiago viu o nome da sua mãe no ecrã. Inicialmente, tencionava ignorar a chamada para não perturbar o andamento da reunião. No entanto, a chamada repetiu-se 3 vezes. Preocupado que algo de mal tivesse acontecido à sua família de férias, Tiago acabou por pedir licença aos seus colegas para sair por um momento. Dirigiu-se a um corredor mais sossegado e atendeu a chamada. "Olá, mãe, o que se passa?" "Estou numa reunião", saudou Tiago num tom de voz baixo. Antes que Tiago pudesse terminar a frase, ouviu-se um choro histérico do outro lado da linha. Dona Lourdes soluçava, como se tivesse acabado de passar por um acontecimento terrível. Tiago entrou em pânico instantaneamente. O seu coração acelerou ao ouvir a sua mãe a chorar daquela forma. "Tiago, ajuda-me, por favor, filho. A tua mulher é uma descarada. Deixou-me a mim e a Catarina aqui no hotel sem um tostão", gritou Dona Lourdes ao telefone, continuando a fingir que chorava. Tiago franziu a testa. Ficou muito confuso com as palavras da sua mãe. "O que queres dizer com isso, mãe? Vocês não foram juntas? Onde está a Sofia agora? Não sei para onde ela foi." Quando chegamos ao hotel, ela começou a zangar-se de repente, sem motivo aparente. Recusou-se a pagar o quarto e foi-se embora, deixando-nos com toda esta bagagem. Agora, o pessoal do hotel não para de me cobrar. E tu sabes que o meu dinheiro é muito limitado. A Catarina está apavorada. "Filho, como é que a tua mulher teve coragem de fazer isto à família do próprio marido?" Lamentou-se Dona Lourdes, construindo a sua mentira de forma muito cuidada e convincente. Ao ouvir a explicação da sua mãe, o sangue de Tiago ferveu. Sentiu-se chocado e desiludido. Conhecia Sofia como uma mulher muito paciente e responsável. Era-lhe muito difícil acreditar que a sua esposa pudesse ser tão cruel com a sua mãe e a sua irmã. No entanto, o choro comovente da sua mãe toldou a sua lógica com emoção. Por um momento, sentiu que tinha falhado em proteger a sua mãe. Sem pensar mais, Tiago tentou acalmar a sua mãe. Prometeu que resolveria o problema imediatamente e que iria ter com elas a cidade turística nesse mesmo dia. Depois de desligar, Tiago voltou rapidamente para a sala de reuniões. Pediu desculpa a todos os seus colegas e anunciou que teria de interromper o seu trabalho naquele dia devido a uma emergência familiar urgente. Entregou todos os documentos de trabalho ao seu substituto e apressou-se a fazer as malas. Tiago usou o seu telemóvel para encontrar o voo mais rápido para o Algarve. Não se importou com o preço elevado do bilhete, comprado à última da hora. Durante todo o percurso até ao aeroporto e dentro do avião, a mente de Tiago estava cheia de raiva e incredulidade. Tentou ligar repetidamente para o número de Sofia, mas o telemóvel da sua esposa estava desligado, o que o fez acreditar ainda mais na história da sua mãe. Algumas horas depois, Tiago aterrou finalmente no Algarve. Não foi diretamente para o hotel onde a sua mãe estava. O seu primeiro passo foi encontrar a sua esposa para lhe pedir responsabilidades. Felizmente, Tiago tinha acesso à localização do telemóvel da sua esposa através de uma aplicação de segurança que já estava instalada em ambos os telemóveis há muito tempo. Embora o telemóvel de Sofia estivesse desligado, a aplicação ainda guardava um registro da última localização antes de o dispositivo ser desativado. Tiago viu o ponto de localização e alugou imediatamente um carro para se dirigir até lá. O carro que transportava Tiago
parou em frente ao portão de uma vila privada muito luxuosa e isolada. Tiago saiu do carro apressadamente, com o rosto vermelho de raiva contida. Aproximou-se do segurança do portão e declarou que era o marido da mulher que estava hospedada lá dentro. Após um rigoroso processo de verificação de identidade, o segurança finalmente permitiu a entrada de Tiago. Tiago atravessou o jardim e passou pela piscina sem prestar atenção à beleza que o rodeava. A porta principal da vila estava ligeiramente aberta. Tiago empurrou a porta até esta se abrir completamente e entrou, com a respiração ofegante. Na sala de estar da vila, Sofia estava sentada tranquilamente a ler um livro. Parecia muito em paz e nada perturbada com a chegada súbita do seu marido. Ao ver a calma da sua esposa, a emoção de Tiago explodiu. Sofia, como foste capaz de fazer isto à minha mãe e à Catarina? Elas estão lá abandonadas e tu estás aqui a relaxar sem qualquer peso na consciência, gritou Tiago com uma voz alta. Sofia fechou o livro lentamente, pousou-o sobre a mesa, levantou-se e olhou nos olhos do seu marido com uma expressão muito calma. Não havia o mínimo sinal de medo ou culpa no seu rosto. Sofia não respondeu à pergunta do seu marido com palavras. Caminhou lentamente para pegar no seu telemóvel, que tinha acabado de ligar há alguns minutos. Sem dizer uma única palavra, Sofia pressionou o botão de reprodução de um ficheiro de áudio e colocou o telemóvel em frente a Tiago. Fica tranquila, estas férias são totalmente pagas pela minha cunhadinha. A nossa caixa multibanco está garantida. A voz de Catarina soou muito clara do altifalante, seguida pelo riso baixo de Dona Lourdes. Tiago ficou paralisado, com os olhos arregalados. Toda a raiva que lhe queimava o peito desapareceu instantaneamente, substituída por um choque avassalador. Olhou para sua esposa e depois para o telemóvel, alternadamente. A sua mente parecia ter parado de funcionar ao perceber o significado daquela breve gravação. A gravação desfez todas as mentiras da sua mãe em segundos. A sala ficou num silêncio profundo depois de a gravação de áudio terminar. Tiago ficou imóvel, a olhar para o telemóvel pousado sobre a mesa. A sua mente tentava processar a realidade que o acabara de atingir. Durante todo este tempo, sempre considerara a sua mãe e Catarina como família que devia proteger e amar incondicionalmente. Sempre acreditara que cada queixa delas era a verdade. No entanto, o riso malicioso que saíra do altifalante acabara de destruir toda essa confiança. Tiago engoliu em seco. A sua garganta estava muito seca. Levantou o olhar e fitou Sofia. A sua esposa mantinha-se de pé, com uma postura muito calma. Não havia lágrimas, nem explosões de raiva. A tranquilidade de Sofia fez com que o peito de Tiago se sentisse ainda mais apertado por um sentimento de culpa avassalador. Sofia caminhou lentamente até uma pequena mesa no canto da sala e pegou numa pasta que continha várias folhas de papel. Voltou e entregou a pasta nas mãos do seu marido. Tiago abriu as folhas com as mãos a tremer ligeiramente. Os papéis eram extratos bancários detalhados da conta de Sofia. Sofia apontou para várias linhas de transações marcadas a tinta. Explicou, com uma voz muito neutra, que nos últimos meses, Catarina tinha tentado várias vezes usar os dados do seu cartão de crédito para comprar artigos de luxo às escondidas. Algumas transações falharam, mas outras foram bem-sucedidas sem o conhecimento de Tiago. Sofia disse que se tinha mantido em silêncio porque não queria estragar a relação entre Tiago e a sua irmã. No entanto, o que aconteceu hoje foi a gota de água. Antes que Tiago pudesse recuperar do choque dos extratos bancários, Sofia pegou no seu telemóvel novamente. Abriu uma mensagem do sistema bancário e colocou o ecrã do telemóvel mesmo à frente dos olhos do seu marido. O ecrã mostrava uma notificação de uma cobrança pendente do luxuoso resort onde Dona Lourdes e Catarina estavam. O valor indicado no ecrã fez com que os olhos de Tiago se arregalassem. 2.500 euros. Sofia olhou diretamente nos olhos do seu marido. Tiago, vê por ti mesmo. 2.500 euros num só dia. E elas esperavam que eu pagasse tudo. A frase de Sofia saiu calma, mas muito acutilante, perfurando diretamente a defesa de Tiago. 2.500 euros em menos de um dia era uma quantia absurda para umas férias familiares normais. Tiago finalmente percebeu que a sua mãe
não tinha qualquer intenção de se aproximar de Sofia. O seu único objetivo era esgotar os recursos financeiros da sua esposa. A imagem do choro histérico da sua mãe ao telefone parecia agora uma peça de teatro repugnante. Tiago sentiu um peso enorme no peito. As suas pernas fraquejaram e ele teve de se sentar no sofá. Baixou a cabeça e esfregou o rosto com as duas mãos. Lágrimas de arrependimento começaram a escorrer-lhe pelas bochechas. Sentiu-se um idiota e um fracasso como marido. Tiago chorou em silêncio. Percebeu o quão injusto tinha sido por ter duvidado da bondade da sua própria esposa. Sofia, ao ver o seu marido chorar, não disse uma palavra. Deixou que Tiago libertasse o seu arrependimento. Passado algum tempo, Tiago levantou a cabeça. Os seus olhos estavam vermelhos e inchados. Olhou para Sofia com uma expressão cheia de culpa. Perdoa-me, Sofia. Durante todo este tempo, estive cego em relação à minha própria família. A voz de Tiago soava rouca e trêmula. Levantou-se do sofá e aproximou-se de Sofia. Tiago pegou nas duas mãos da sua esposa e apertou-as com muita força. Pediu desculpa repetidamente por ter sempre pedido a Sofia para ser paciente e ceder em prol da sua família. Tiago prometeu que, a partir daquele momento, nunca mais permitiria que ninguém, incluindo a sua própria família, humilhasse e se aproveitasse da sua esposa. Sofia retribuiu o aperto de mão do seu marido. Acenou lentamente, indicando que o perdoava. Ao ver a força da sua esposa, Tiago sentiu uma nova energia. Limpou as lágrimas restantes do seu rosto. O seu olhar tornou-se agora muito penetrante e determinado. Vamos encontrar a minha mãe. Eu resolvo isto, querida, disse Tiago com uma voz firme. Os dois saíram da vila, prontos para confrontar a mentira de Dona Lourdes e Catarina. O carro que transportava Tiago e Sofia percorria as estradas da cidade turística em direção ao resort onde Dona Lourdes e Catarina estavam retidas. Durante a viagem, Tiago permaneceu em silêncio, segurando firmemente a mão de Sofia. Não havia mais dúvidas no seu coração. Estava determinado a dar uma lição severa à sua mãe e à sua irmã. A bondade contínua e ilimitada tinha apenas gerado uma ganância sem fim. Ao chegarem à entrada do luxuoso resort, Tiago saiu primeiro e abriu a porta para a sua esposa. Sofia saiu com elegância. O seu rosto permanecia tão calmo como um lago sem ondas. Caminharam lado a lado, entrando pela porta de vidro principal do resort, que era vigiada de perto por seguranças. O ambiente no átrio principal do resort não era tranquilo. À distância, Tiago já conseguia ver a sua mãe e a sua irmã a discutir acaloradamente com vários recepcionistas e dois homens de constituição robusta, que eram os seguranças do local. As suas inúmeras malas estavam espalhadas de forma desarrumada perto de um grande pilar. Dona Lourdes parecia exausta e o seu rosto estava coberto de suor. Enquanto isso, Catarina estava atrás da sua mãe com os braços cruzados e uma expressão muito irritada. Quando o olhar de Dona Lourdes encontrou acidentalmente a figura de Tiago a aproximar-se, o rosto da mulher de meia idade iluminou-se instantaneamente. Era como se visse um salvador vindo do céu. Dona Lourdes empurrou o segurança que a bloqueava e correu em direção ao seu filho. Fez uma expressão muito triste, esperando que Tiago a abraçasse e a defendesse imediatamente. Lágrimas de crocodilo voltaram a escorrer abundantemente dos seus olhos. Tiago, finalmente chegaste, filho. Vê só o que a tua mulher fez. Ela teve a coragem de voltar aqui depois de nos abandonar. A tua mãe e a Catarina estão aqui detidas. Não podemos ir a lado nenhum antes de pagar esta conta imunda. Queixou-se Dona Lourdes, apontando para o rosto de Sofia com o seu dedo trêmulo. Catarina também se juntou aos queixumes, pedindo ao irmão que resolvesse o assunto rapidamente para que pudessem descansar. O recepcionista, sentindo-se encurralado, tentou explicar a situação a Tiago. Disse que a conta da comida, das bebidas e dos tratamentos corporais usufruídos por Dona Lourdes e Catarina já atingia os 2.500 euros. No entanto, todos os cartões de pagamento fornecidos foram recusados pelo sistema bancário. Ao ouvir os detalhes da conta serem mencionados em voz alta, Dona Lourdes olhou para Tiago, esperando que o seu filho sacasse do seu cartão de crédito milagroso. Mas o que Dona Lourdes esperava não aconteceu.
Em vez de se zangar com Sofia ou tirar a carteira do bolso, Tiago afastou a mão da sua mãe, que o puxava pela manga da camisa. Tiago avançou com passos calmos e bateu com força no balcão da recepção. O som da pancada fez com que vários outros hóspedes que se encontravam por perto se virassem na sua direção. Dona Lourdes e Catarina sobressaltaram-se com a fúria inesperada de Tiago. "A Sofia não vai pagar um cêntimo por vocês", gritou Tiago, a sua voz ecoando por todo o átrio. Dona Lourdes olhou para o seu filho com a boca entreaberta. Ficou chocada e incrédula com o que acabara de ouvir. "Tiago, o que é que estás a fazer? Eu sou a tua mãe. Vais deixar que eu seja detida pela segurança aqui?" retorquiu Dona Lourdes, com a voz a começar a tremer de medo. Tiago olhou nos olhos da sua mãe com um olhar gelado e penetrante. Todo o seu respeito parecia ter se desvanecido. "Foram a mãe e a Catarina que pediram. Vocês é que pagam. Eu já sei de todo o vosso plano manhoso. Pensam que eu não sei, que só usaram a Sofia como um meio para financiar a vossa ganância?" Catarina tentou abrir a boca para se defender, mas o olhar cortante de Tiago silenciou-a imediatamente. Tiago pegou no seu telemóvel e reproduziu novamente a gravação da conversa delas no aeroporto. O riso malicioso de Catarina e Dona Lourdes ecoou claramente no átrio, testemunhado pelos funcionários do hotel, que agora as olhavam com total repugnância. Os rostos de Dona Lourdes e Catarina ficaram pálidos como cal, a sua farsa fora desmascarada de forma humilhante em público. "A partir de hoje, não vou mais encobrir as vossas falcatruas", disse Tiago com firmeza. Virou-se então para os seguranças que ali estavam. "Por favor, resolvam este assunto do pagamento diretamente com elas as duas. Eu e a minha esposa não temos absolutamente nada a ver com esta conta." Depois de afirmar isto, Tiago pegou na mão de Sofia e apertou-a gentilmente. Sofia sorriu levemente, sentindo-se grata por o seu marido ter tomado a decisão correta. Tiago puxou a sua esposa e deu a volta, abandonando o balcão da recepção sem olhar para trás. Dona Lourdes gritou histericamente o nome do seu filho, enquanto Catarina começou a chorar de medo quando os dois seguranças robustos se aproximaram para as deter. Tiago e Sofia continuaram a caminhar para fora pela porta de vidro, respirando o ar da liberdade e deixando as duas mulheres gananciosas arcarem com as consequências dos seus atos. A saída de Tiago e Sofia do átrio do luxuoso resort marcou o início de um longo sofrimento para Dona Lourdes e Catarina. Os dois seguranças de constituição robusta aproximaram-se delas com expressões severas. Já não eram amigáveis como quando receberam os hóspedes pela primeira vez. Os seguranças pediram a Dona Lourdes e a Catarina que os acompanhassem a uma sala privada na parte de trás do edifício para que a discussão não perturbasse o conforto dos outros hóspedes. Inicialmente, Dona Lourdes recusou veementemente e tentou resistir. No entanto, os seguranças detiveram-nas, juntamente com a sua bagagem. Deixaram claro que não lhes era permitido sair das instalações do resort, nem levar uma única peça de roupa antes de a conta de 2.500 euros ser liquidada nessa mesma noite. Catarina começou a soluçar. As suas pernas fraquejaram e ela teve de se agarrar ao braço da mãe. A sala privada para onde foram levadas era muito fria, um contraste gritante com o luxo do quarto que tinham desfrutado. Naquela sala fechada, Dona Lourdes foi forçada a sentar-se frente a frente com o responsável pela cobrança. Tentou implorar e choramingar, contando a mentira de que a sua nora lhe tinha roubado todo o dinheiro. No entanto, o hotel já não queria ouvir desculpas. Eles próprios tinham visto a prova da gravação de áudio que Tiago reproduzira. Percebendo que as suas lágrimas já não serviam de nada, Dona Lourdes começou a contactar vários familiares e amigos na sua cidade natal. Ligou-lhes um por um, pedindo dinheiro emprestado com a desculpa de estar a passar por uma desgraça no Algarve. No entanto, devido à sua reputação de ser mesquinha e de desprezar os outros, nenhum parente se dispôs a ajudar. L.A. Alguns até desligaram o telefone assim que Dona Lourdes começou a mencionar valores na ordem dos milhares. O desespero começou a apoderar-se da mulher de meia idade. Olhou para sua filha, que chorava continuamente num canto da sala, sentindo-se destroçada. Não havia outra saída. Dona Lourdes olhou fixamente para a mala de luxo e para as joias que a sua filha usava.
forçou Catarina a vender esses bens preciosos para cobrir parte da conta. Catarina recusou veementemente. Abraçou a sua mala favorita com força, gritando que aqueles eram os seus adereços para parecer elegante nas redes sociais. No entanto, Dona Lourdes lembrou-lhe que podiam ser entregues às autoridades se não pagassem. Com as mãos a tremer e as lágrimas a escorrerem continuamente, Catarina foi forçada a abrir uma aplicação de mensagens no seu telemóvel. Contactou um vendedor de artigos de luxo em segunda mão no Algarve e enviou-lhe fotografias da sua mala, do seu relógio e de algumas das suas joias de ouro. O vendedor chegou meia hora depois à recepção do resort. Vendo a situação desesperada de Catarina, o vendedor, de forma implacável, ofereceu um preço muito baixo por todos os artigos, muito abaixo do seu valor original. Mãe, a minha mala favorita foi vendida por uma miséria. Como é que eu vou voltar a ter estilo nas redes sociais? Desabou Catarina em lágrimas quando o vendedor lhe entregou o dinheiro e levou todos os seus bens de orgulho. O coração de Catarina estava despedaçado. No entanto, o dinheiro da venda dos artigos ainda não era suficiente para cobrir o total da conta de 2.500 euros. O valor arrecadado era apenas uma parte. Ainda lhes faltava muito dinheiro. O suor frio escorria pela testa de Dona Lourdes. O tempo passava e o hotel começou a dar um último aviso. Numa situação de desespero e com a mente em tumulto, Dona Lourdes viu um anúncio de um serviço de crédito online no seu telemóvel. O serviço prometia a libertação de fundos em minutos, sem requisitos complicados. Dona Lourdes não pensou nos juros exorbitantes, nem nas multas por atraso que poderiam arruinar a sua vida mais tarde. Descarregou imediatamente a aplicação, inseriu os seus dados e tirou uma fotografia do seu rosto à pressa. Menos de 15 minutos depois, uma quantia entrou na sua conta bancária. Os juros do empréstimo eram enormes, mas Dona Lourdes sentiu-se aliviada por ter salvo a sua pele naquela noite. Juntou rapidamente esse dinheiro ao da venda da mala da sua filha e levou-o ao balcão de pagamento. Depois de engolir todo o seu orgulho, Dona Lourdes liquidou a conta. O recepcionista entregou-lhe um recibo de pagamento e convidou-as a sair. Tiveram de arrastar as suas próprias malas pesadas para fora do luxuoso resort no meio da noite fria. Não houve sorrisos amigáveis nem ajuda dos funcionários, apenas os olhares cínicos das pessoas à sua volta. Dona Lourdes e Catarina caminharam pelas ruas desertas à procura de um abrigo. O seu dinheiro tinha se esgotado completamente. Tiveram até de aguentar a fome por não poderem comprar comida. Naquela noite, foram forçadas a dormir nos bancos duros de uma estação de serviço, bastante longe da zona turística. Os seus corpos tremiam de frio, picados por mosquitos e assombrados pelo medo. Catarina chorou a noite toda, lamentando a sua sorte, que mudara drasticamente num só dia. Na manhã seguinte, o sol brilhava intensamente, queimando a pele. Dona Lourdes e Catarina acordaram com os corpos doridos e um cheiro desagradável. No entanto, uma réstia de esperança ainda permanecia nos seus corações. Lembraram-se de que Tiago lhes tinha comprado bilhetes de avião em classe executiva para regressarem a casa. Pensaram que, ao chegarem, poderiam traçar um novo plano para persuadir Tiago. Com as moedas que sobraram da venda dos seus bens, apanharam um autocarro de classe inferior em direção ao aeroporto. Durante a viagem, tiveram de se apertar com muitas pessoas e suportar o cheiro forte a suor, algo que Catarina sempre evitara. Ao chegarem ao aeroporto, dirigiram-se imediatamente ao balcão de check-in, com os resquícios de arrogância que lhes restavam. Dona Lourdes entregou o seu documento de identificação ao funcionário, na esperança de poder entrar rapidamente na sala VIP para passageiros de classe executiva, que oferecia muita comida gratuita. Imaginava-se a saborear uma refeição deliciosa para encher o estômago, que roncava desde a noite anterior. No entanto, a funcionária do outro lado do balcão olhou para o ecrã do seu computador com a testa franzida. Em seguida, olhou para Dona Lourdes com um sorriso forçado. Lamento, minha senhora. Os bilhetes de avião em vosso nome foram cancelados permanentemente pelo Sr. Tiago ontem à noite. Todo o reembolso dos bilhetes também já foi transferido de volta para a conta do titular principal. A senhora não está registrada em nenhum voo hoje, disse a funcionária com um tom muito neutro.
O mundo pareceu parar para Dona Lourdes. Ficou paralisada ao ouvir a explicação da funcionária. Catarina, que estava atrás dela, gritou histericamente. A sua última esperança de voltar para casa, confortavelmente fora destruída por Tiago, estavam agora verdadeiramente presas numa região distante, sem dinheiro, sem alojamento e sem ninguém disposto a ajudar. As duas caíram no chão do aeroporto a chorar a sua própria estupidez e ganância que agora se voltavam contra elas, destruindo as suas vidas. Enquanto Dona Lourdes e Catarina choravam a sua sorte no chão do aeroporto, do outro lado da cidade turística, Tiago acordou do seu sono sentindo-se muito leve. A luz do sol da manhã entrava pelas frestas das cortinas do quarto da sua vila privada, proporcionando um calor reconfortante. Ele virou-se para o lado e viu Sofia arranjar-se em frente ao espelho. Tiago sorriu. O seu coração encheu-se de uma profunda gratidão por ainda ter a oportunidade de corrigir os seus erros. Levantou-se da cama, aproximou-se da sua esposa e abraçou-a por trás. Sussurrou-lhe um agradecimento por Sofia lhe ter aberto os olhos e salvo o seu casamento da ruína. Sofia retribuiu o abraço do seu marido com ternura. Nesse dia, concordaram em esquecer todos os fardos e desfrutar do resto do tempo de férias apenas os dois. Passaram o tempo a almoçar num belo restaurante à beira-mar, a passear pela praia e a conversar de coração para coração sobre o futuro da sua pequena família, sem a interferência de mais ninguém. Tiago sentia-se muito orgulhoso por ter uma esposa tão forte e boa como Sofia. Enquanto estavam sentados a relaxar e a apreciar o pôr do sol, Tiago pediu para tirar uma fotografia. Sofia sorriu para a câmara do telemóvel do seu marido, exibindo o seu belo rosto. Tiago olhou para a fotografia com admiração. Sem hesitar, abriu a sua aplicação de redes sociais. Publicou a fotografia com uma legenda muito tocante. A legenda dizia: "A minha rainha. Ninguém a pode rebaixar, nem mesmo a minha própria família." Tiago fez questão de que a publicação fosse visível para todos os seus parentes e amigos como uma afirmação de que Sofia era a única mulher mais valiosa na sua vida. Desligou o telemóvel e voltou a segurar a mão da sua esposa. Ao mesmo tempo, o sofrimento de Dona Lourdes e Catarina entrava na sua fase mais agonizante. Depois de serem expulsas do aeroporto por tentarem criar confusão, caminharam sem rumo sob o sol escaldante. Estavam completamente sem dinheiro e foram forçadas a pedir ajuda aos transeuntes apenas para comprar uma garrafa de água. A fome e a sede enfraqueceram ainda mais os seus corpos. Como não tinham dinheiro para um transporte decente, acabaram por implorar a um camionista, que por acaso ia atravessar o país, que lhes desse uma boleia gratuita. O camionista teve pena e permitiu que se sentassem na parte de trás aberta do caminhão, espremidas entre sacos de vegetais que começavam a apodrecer. A viagem de caminhão pareceu um inferno. Catarina, que estava habituada a ambientes climatizados, teve de suportar o calor do sol e o pó da estrada que se agarrava ao seu corpo. A sua pele, que costumava ser tratada em spas caros, começou a ficar vermelha e queimada. Dona Lourdes queixava-se constantemente de dores nas costas por ter de se sentar numa tábua de madeira dura. Sempre que o caminhão passava por um buraco, os seus corpos eram projetados contra os sacos de vegetais mal cheirosos. A viagem, que de avião demoraria algumas horas, agora estendia-se por mais de uma dezena de horas de puro tormento. Não havia água limpa para lavar o rosto, nem comida decente. Apenas pó e vergonha as acompanharam durante todo o percurso. Depois de o caminhão as deixar numa estação de serviço, o seu sofrimento ainda não tinha terminado. Tiveram de continuar a viagem num autocarro de longa distância da classe mais econômica. Os bilhetes foram comprados com o dinheiro que mendigaram de outros passageiros. Ao entrarem no autocarro, o cheiro a combustível misturado com o suor de centenas de passageiros atingiu-as em cheio. Não conseguiram lugares sentados e tiveram de estender jornais velhos no chão de um corredor apertado do autocarro. O vento frio da noite atravessava as suas roupas finas. O autocarro balançava violentamente, fazendo com que o estômago de Dona Lourdes se revirasse. Ela sofreu de um enjoo terrível. Durante toda a noite, Dona Lourdes não parou de vomitar até o seu corpo ficar fraco e sem forças. Catarina só conseguia ficar encolhida, tentando conter o nojo ao ver o estado da sua própria mãe.
Quando o dia amanheceu, o autocarro continuava a sua jornada. Catarina, que não conseguira pregar olho, sentia-se entediada e frustrada. Tirou do bolso o seu telemóvel, que ainda tinha um pouco de bateria. Procurava um momento de distração para esquecer o seu sofrimento. Abriu a sua aplicação de redes sociais. No entanto, a primeira coisa que apareceu no seu feed foi a publicação mais recente da conta do seu irmão, Tiago. Os olhos de Catarina fixaram-se na foto de Tiago a sorrir feliz ao lado de Sofia, que parecia muito elegante e radiante. Catarina leu lentamente a legenda que acompanhava a foto. A minha rainha. Ninguém a pode rebaixar. Nem mesmo a minha própria família. Aquelas palavras foram como um raio em céu sereno. O irmão, que sempre fora a sua caixa multibanco e protetor, estava agora a rejeitá-la publicamente e a exaltar a mulher que ela tanto odiava. Catarina percebeu que Tiago publicara aquilo de propósito para a provocar e cortar relações com elas. Todos os seus amigos da alta sociedade já deviam ter visto a publicação e estariam a rir-se da queda da sua família. O sangue de Catarina ferveu, o seu rosto ficou vermelho de raiva e ódio acumulados. Não conseguiu mais conter as suas emoções. Catarina gritou de raiva com uma voz estridente, acordando todos os passageiros no corredor, que a olharam com desprezo e irritação. Sem pensar duas vezes, Catarina levantou o telemóvel bem alto e atirou-o com toda a força contra o chão de metal do autocarro. O aparelho sofisticado partiu-se em 1000 pedaços. Ela chorou histericamente, percebendo que tinha perdido tudo: a sua riqueza, a sua honra e o seu irmão. O sofrimento da viagem por terra mal ia a meio, mas a saúde mental de Catarina e da sua mãe já estava em frangalhos. A viagem por terra, que pareceu uma tortura interminável, finalmente trouxe Dona Lourdes e Catarina à sua cidade natal. Depois de saírem do terminal de autocarros, foram forçadas a caminhar quilômetros, pois nenhum transporte público lhes deu boleia gratuita. O tempo naquele dia estava muito quente, aumentando o sofrimento físico e mental que já sentiam há dias. As roupas que vestiam estavam imundas, cheias de pó da estrada e com um cheiro forte a suor. Os seus cabelos estavam desgrenhados pelo vento. A pele queimada pelo sol de Catarina estava agora seca e dolorida, enquanto Dona Lourdes caminhava com dificuldade, agarrada à barriga, ainda indisposta da viagem. As duas caminhavam cambaleantes pela berma da estrada, parecendo um par de sem-abrigo perdidas. No entanto, por trás do sofrimento e do corpo enfraquecido, ainda restava um pouco de astúcia na mente de Dona Lourdes. Durante a caminhada até a casa de Tiago e Sofia, Dona Lourdes continuou a traçar um plano. Convenceu-se de que os laços de sangue eram mais fortes do que tudo. Pensou que, por mais que Tiago tivesse gritado e se zangado no hotel, o seu filho certamente cederia ao ver a sua mãe doente e num estado deplorável. Dona Lourdes planeava encenar uma nova farsa. Pretendia fingir um desmaio ou chorar histericamente em frente ao portão da casa para que os vizinhos saíssem e pressionassem socialmente Tiago a recebê-las de volta. Catarina, que arrastava os pés atrás da mãe, apenas acenou fracamente, concordando com o plano. Catarina já não se importava com a sua dignidade. Só queria tomar um banho quente, deitar-se numa cama macia e comer uma refeição decente. Depois de lutarem contra um cansaço avassalador, as duas mulheres finalmente chegaram em frente à grande casa de Sofia e Tiago. O portão de ferro alto estava firmemente fechado. Dona Lourdes e Catarina pararam do lado de fora, a tentar recuperar o fôlego. Dona Lourdes deu início à sua encenação. Deixou-se cair no chão poeirento e agarrou-se com as duas mãos às grades do portão. Com uma voz deliberadamente fraca e lamentosa, começou a chamar repetidamente pelo nome do seu filho. Tiago, abre a porta, filho. A mãe já chegou. A mãe está muito doente, filho. Ajuda a tua mãe, gemeu Dona Lourdes, abanando o portão com toda a sua força. Catarina também se aproximou do portão e chamou pelo irmão, chorando amargamente. O barulho que fizeram acabou por ser ouvido pelos moradores da casa. A porta principal abriu-se lentamente. A figura de Tiago saiu para o pátio da frente. Ao ver o seu filho finalmente aparecer, Dona Lourdes aumentou o volume do seu choro.
Já imaginava a cena em que Tiago correria para abrir o cadeado do portão, abraçá-la-ia, cheio de remorsos, e a ajudaria a entrar na casa fresca e confortável. No entanto, essa imagem bonita e cheia de esperança desvaneceu-se instantaneamente quando Tiago se aproximou do portão com uma expressão gelada e o maxilar cerrado. Não havia o mínimo sinal de pânico, preocupação ou pena no rosto do homem. Ainda mais chocante, Tiago não vinha de mãos vazias. Em cada mão, ele arrastava 2 grandes malas de viagem até a frente do portão. As malas continham todas as roupas e pertences pessoais de Dona Lourdes e Catarina, que até então estavam guardados num dos quartos da casa. Tiago abriu o cadeado do portão rapidamente. No entanto, não abriu a porta de ferro por completo. Abriu apenas uma pequena fresta, o suficiente para empurrar as 2 grandes malas para a rua, colocando-as bem em frente à sua mãe e irmã, que ainda estavam sentadas no chão. Dona Lourdes parou de chorar de imediato. A sua boca ficou em silêncio. Olhou para as 2 malas grandes e depois levantou a cabeça para o rosto do seu filho com uma expressão de total confusão. Tiago, o que é que isto significa, filho? Eu sou a tua mãe e estou muito doente. Por que é que estás a pôr as nossas roupas na rua? Perguntou Dona Lourdes, com a voz a tremer violentamente de choque. Tiago ficou de pé, ereto, e olhou diretamente nos olhos da sua mãe com um olhar tão afiado como uma lâmina. Estas são todas as roupas e pertences vossos que restavam nesta casa. Peguem nestas malas e vão-se embora daqui, agora mesmo. A frase de Tiago saiu de forma muito neutra, sem qualquer hesitação. Não havia dúvida e certamente nenhuma compaixão. O coração de Dona Lourdes pareceu ser atingido por um objeto pesado ao ouvir a ordem de expulsão vinda diretamente da boca do seu filho amado. Nunca imaginara que o seu plano de manipular a situação e procurar simpatia terminaria com uma realidade tão dolorosa. Catarina, ao perceber que as suas malas de roupa tinham sido atiradas para a rua, voltou a chorar histericamente. O regresso que esperavam que lhes devolvesse a vida de luxo transformou-se num portão de despedida, onde foram permanentemente expulsas da vida da família de Tiago. Enfrentando uma rejeição tão categórica e vendo a atitude inabalável de Tiago, Dona Lourdes tentou levantar-se, apoiando-se no portão. Sentia que toda a sua dignidade tinha sido completamente destruída. No seu desespero, tentou exigir justiça do ponto de vista de uma mãe. Dona Lourdes gritou com a voz rouca, acusando Tiago de ser um filho ingrato que não sabia retribuir o que lhe fora dado, porque tinha sofrido uma lavagem cerebral por uma esposa astuta e mesquinha. Chegou mesmo a fazer ameaças, dizendo que espalharia mentiras sobre Sofia a todos os parentes e vizinhos para destruir a sua reputação. No entanto, todas essas ameaças e insultos não fizeram Tiago recuar nem por um segundo. Pelo contrário, Tiago avançou um passo em direção à fresta do portão, olhando para a sua mãe e irmã com um olhar penetrante que indicava que a sua paciência se esgotara por completo. A partir de hoje, acabaram-se as mesadas do meu salário. O carro que costumavam usar para passear também já o recuperei. Todas as regalias de luxo que desfrutaram gratuitamente à custa do suor da minha esposa foram completamente cortadas. Nunca mais ousem pôr os pés nesta casa até que reconheçam verdadeiramente o vosso erro e estejam dispostas a pedir desculpa à minha esposa com um coração sincero, declarou Tiago com uma voz alta e retumbante, garantindo que as suas palavras fossem ouvidas com clareza. Depois de terminar a sua declaração, Tiago recuou para o pátio da sua casa, puxou o portão de ferro e fechou-o com uma pancada forte. O som do metal a chocar e do cadeado a ser trancado firmemente marcou o fim absoluto da relação familiar que apenas minara a felicidade do seu casamento. Dona Lourdes e Catarina ficaram do lado de fora do portão, paralisadas, a lamentar a sua desgraça. O choro alto de Catarina voltou a quebrar o silêncio da tarde no bairro. No entanto, a porta da casa de Tiago permaneceu firmemente fechada e nunca mais se abriria para elas. Sem outra opção, as 2 tiveram finalmente de arrastar as pesadas malas para longe daquele bairro de luxo, com passos muito pesados, em direção a um futuro muito sombrio. Os meses passaram desde o evento da expulsão.
A vida de Dona Lourdes e Catarina desmoronou-se completamente, virando 180 graus na pior direção possível. Sem a ajuda financeira de Tiago e Sofia, caíram num abismo de pobreza agonizante. Dona Lourdes, que no passado se exibia com arrogância, mostrando as suas joias caras, teve agora de engolir a amarga realidade da vida. A dívida de milhares de euros do empréstimo online, que fora forçada a contrair para pagar a conta do hotel de luxo, continuava a acumular juros diariamente, atingindo um montante absurdo. Sem rendimentos e incapaz de pagar as prestações, Dona Lourdes tornou-se alvo de cobradores de dívidas. Todos os dias, o seu telemóvel era bombardeado com mensagens de insultos e ameaças. Não se ficou por aí. Homens de ar ameaçador começaram a localizá-las e a aparecer onde viviam para cobrar à força. Para evitar o terror que ameaçava a sua segurança, Dona Lourdes e Catarina foram forçadas a mudar-se constantemente, às escondidas como fugitivas. Já não podiam pagar um alojamento decente. Agora, apenas conseguiam alugar um quarto simples e pequeno num beco estreito e superpovoado. O quarto era minúsculo, abafado por falta de ventilação, e o teto pingava sempre que chovia. Acabaram-se os colchões macios e o ar-condicionado. As más condições de vida e o estresse constante destruíram a saúde de Dona Lourdes. Adoecia frequentemente com febres prolongadas, devido a uma alimentação deficiente. Passava a maior parte do tempo fechada no quarto escuro, a chorar sozinha, arrependida da sua estupidez passada que destruíra a sua velhice. A retribuição pelos seus atos maldosos estava a cobrar toda a dor que ela infligira à sua nora. Por outro lado, o destino de Catarina não foi menos trágico. A jovem que outrora era obcecada por riqueza e exibia um estilo de vida de socialite nas redes sociais, teve de enfrentar a dura realidade de ganhar a vida honestamente. Como não completou os seus estudos e não tinha competências profissionais, teve uma dificuldade extrema em encontrar um bom emprego. Para sobreviver, pagar a renda e comprar comida para si e para a sua mãe, Catarina teve de engolir o seu orgulho. Acabou por aceitar um trabalho a tempo parcial como empregada de limpeza numa tasca de beira de estrada. Um lugar sempre lotado e com o chão sujo. Todos os dias, de manhã à noite, Catarina tinha de servir clientes, lavar pilhas de pratos gordurosos, limpar mesas pegajosas e, não raras vezes, aguentar os gritos de clientes impacientes. As suas mãos, outrora macias devido a tratamentos de luxo, tornaram-se ásperas, gretadas e cheias de cortes. Já não havia sorriso arrogante no seu rosto, apenas um cansaço profundo. Os seus amigos ricos há muito que a abandonaram. Catarina vivia os seus dias em solidão, pagando um preço alto pela sua arrogância juvenil. Em completo contraste com a ruína das duas mulheres, a vida de Tiago e Sofia florescia cada vez mais depois de se libertarem dos grilhões familiares. A decisão corajosa de Tiago de proteger a honra da sua esposa trouxe uma paz imensa ao seu casamento. O negócio de Sofia prosperou, gerando lucros muito maiores do que antes. A carreira de Tiago na sua empresa também progrediu, e ele foi promovido, pois agora conseguia trabalhar com a mente calma e focada. Naquela casa grande não havia mais discussões, mentiras ou lágrimas de tristeza causadas pelas exigências da sua sogra. Tiago e Sofia desfrutavam de um casamento harmonioso, apoiando-se mutuamente e valorizando-se imensamente. Numa noite tranquila, as estrelas brilhavam intensamente sobre a cidade. Tiago e Sofia celebravam o seu 5º aniversário de casamento num restaurante elegante com uma vista deslumbrante sobre as luzes da cidade. Uma melodia suave acompanhava o seu jantar romântico. Naquela noite, Sofia estava deslumbrante, com um sorriso radiante que emanava uma felicidade genuína. Do outro lado da mesa, Tiago olhava para sua esposa com um amor e uma admiração infinitos. Tiago inclinou-se, pegou na mão da sua esposa e apertou-a com carinho. Renovou a sua promessa de a proteger e cuidar para sempre, até que a morte os separasse. Sofia retribuiu o aperto. Toda a dor, as lágrimas de desilusão e a traição do passado foram finalmente compensadas com um final feliz que eles próprios construíram e defenderam. Estavam prontos para enfrentar o futuro com passos leves
e corações abertos, deixando para trás as pessoas gananciosas, para que estas continuassem a arcar com as consequências dos seus próprios atos.